Não sei de nada. Nem da minha mulher, nem dos meus filhos, nem da minha casa. Aliás, eu não vou à minha casa desde o dia 9, o dia que começou a guerra. Atravessamos o tempo. Fazemos leitura dos factos ao detalhe. Se formos a ver, aqui tem senhoras que às vezes ficam 2 dias, 3 dias sem comer. Fome. A fome é sempre relativa. Buscamos a verdade onde ninguém mais a busca. Aqui, o silêncio da censura não escapa à mão pesada da informação. Somos o Bloco Neutro, a sua fonte de conhecimento número 1 sobre Angola no YouTube. Saudações, caros internautas inscritos no canal Bloco Neutro, a sua fonte de informação segura, imparcial e isenta. Hoje vamos conversar com o Dr. Nimi Asimbi, que é o atual presidente da Frente da Libertação de Angola. Comigo está o Geraldo Dalla, que é economista monetário. Saudações, Geraldo. Muitíssimo obrigado, Solange, por me passar a palavra. Agradecer mais uma vez na pessoa do Sr. Presidente por esta soberana oportunidade que nos concede de fazermos esse exercício de democracia, não é? Comunicar faz parte e, por sinal, é constitucional. E então estamos aqui para ouvirmos um pouquinho das ações que têm sido levadas a cabo internamente para agregar valor nesse país que se quer próspero. Sr. Presidente, muitíssimo obrigado pela oportunidade que nos concede para mantermos esse diálogo entre filhos deste país que se chama Angola. Eu gostava de formular a primeira questão para esta nossa abordagem, que se espera ser muito produtiva do ponto de vista de intercâmbio e troca de experiências como matéria do nosso canal no YouTube, o Bloco Neutro. Senhor Presidente, vou passar pela primeira questão. A FNLA é um partido histórico, como é os outros partidos históricos que o Sr. Presidente conhece, refere-me ao MPLA e à UNITA, que a FNLA, o Sr. Presidente, herda de Lucas Ngonda. Bom, como vocês todos sabem, a FNLA passou em várias etapas, ou várias fases. E no ano passado nós realizamos um congresso. Nesse congresso eu fui eleito como presidente do partido. No momento da passação de pasta, eu recebi 900 mil kwanza que estavam na conta da FNLA. Não tinha nem bandeira, a FNLA, o nome dela nem carro, só essa FNLA pobre que efetivamente eu recebi. Durante o período da campanha eleitoral, Sr. Presidente, conseguimos perceber e ver os irmãos desta frente, que por sinal é tradicional, de alguma forma desavidos. Lucas Ngonda e Ngola Kabango, essa unidade, esta fricçãozita que se observou, prevalece no pós-eleições ou já há um clima de paz entre os diferentes atores que conduzem os destinos desta força política? Primeiro, aquilo que afirmam eu não vi. O que eu vi na FNLA antes de ir às eleições, nós começamos a trabalhar para congregar os militantes da FNLA, organizamos uma sessão onde estivemos eu, o Lucas e Ngola Kabango, e começamos a elaborarmos um programa da campanha e convidamos os dois para participar na campanha. E o irmão Lucas foi na zona de Kwanza Sul e outro, e no Kabango foi em Luís, no Luís, em Lusaio e em Benguela. E nós todos em conjunto tentamos trabalhar para transmitir efetivamente essa mensagem de reconciliação. Mas durante esse período não houve nada. Até nesse momento temos boas relações. Eu acho que essa parte conseguimos reencontrar, reencontro do filho que estava desavido. Muito bem, Sr. Presidente. Só mais uma questão antes de passar o microfone para a minha colega. Sr. Presidente, com 2 lugares no Parlamento, o que é que os angolanos podem esperar da FNLA na Casa das Leis? A Casa das Leis tem norma. Como tem norma, nós primeiro temos que respeitar aquilo que está estabelecido por lei. Numa primeira fase, só o partido que ganhou as eleições, que conseguiu 50 mais 1, que apresenta um programa de governo. Então, a FNLA com 2 deputados não pode apresentar
num programa de governo. E o que venceram as eleições, quando eles vão apresentar os programas, nós vamos apreciar. Não esqueça que a FNLA tem uma identidade própria. Exatamente. A FNLA, como tem uma identidade própria, e que nesse momento não estamos, por força da lei, autorizados para não apresentar programa de governo, nós vamos apreciar o programa do governo que vai nos ser submetido. Na base desse programa, vamos apreciar, na tomada de posição, aquilo que nós achamos que é bom para o povo, que vai contribuir para o desenvolvimento do nível de vida do povo angolano, vamos apoiar. Tudo que vai aparecer para não apoiar o povo angolano, nós vamos rejeitar, vamos votar contra. Bem, quando fala em apoiar, Sr. Presidente, está disponível em contribuir com aquilo que são as ações levadas a cabo, com aquele que é o programa de governo da FNLA, para que o governo no poder possa considerar para que agregue valor nas famílias angolanas? É isso, Sr. Presidente? Sim, digo que o problema nós é que nós não vamos apresentar programa de governo, eles que vão apresentar. Nós vamos apreciar. Se houver necessidade de... Se não se rever nas políticas, Sr. Presidente, está disposto a contribuir com aquilo que a FNLA tem estado a definir, que é bom para as necessidades das populações angolanas? Debate, não, vamos... não é rejeitar por rejeitar ou aceitar por aceitar. Mas se nós vimos que podemos contribuir, vamos contribuir. E ele tem que haver também receptibilidade da parte dos outros. E tem observado essa flexibilidade da parte do partido no poder? Eu acho que já é muito cedo nesse momento. Ainda não começamos a trabalhar. Certo. Não posso aferir no passado. Né? Vamos aferir naquilo que é o atual. O presente. Sim. Muito bem, muito bem. Dr. Nemiassim tem uma história muito forte dentro da FNLA. Eu gostaria de saber qual é a sua história em atuação política dentro da FNLA. Atuação política. Não quero aqui numa atuação acadêmica, mas na atuação política. Eu entrei na FNLA em 1974. Isso que estou a dizer de uma forma consciente. Porque antes estava na cidade de Matadi e o meu pai, quando nós fugimos de Angola, fomos lá, meu pai foi se instalar em Matadi, meu pai era alfaiate e era cobrador das cotizações da FNLA. Mas naquela altura não tinha essa consciência. Às vezes ele seguia, era muito mais jovem. Só quando fui na universidade é que ganhei efetivamente consciência. E ali entrei numa célula da FNLA que estava na universidade, naquela estrutura chamava Campus Universitário de Kisangani. Entrei lá onde estava a estudar e entrei numa célula. E comecei a militar naquela célula. Depois de militar, quando acabei a formação, voltei em Angola e procurei identificar. Naquela altura havia muitos riscos. Se és militante da FNLA, se te apanhar, deve ter sorte, senão normalmente é condenado à morte. Então comecei a militar numa célula da FNLA que estava no Marçal. Aqueles que sabem, a célula estava a ser coordenada pelo irmão Trovoada, o falecido Trovoada, que a terra seja leve. Então começamos a militar naquela célula, que estava no Marçal, onde alguns dos nossos militantes iam. E quando entrou o vento da democracia, queriam instalar o sistema multipartidário aqui. Então nós recebemos a delegação da FNLA que veio. O que fazia parte dessa delegação que tinha vindo fora, está aqui meu colega, o Benjamin da Silva, que fez parte daquela delegação que saía efetivamente da Europa, outros saíram de Kinshasa aqui e depois Zâmbia, esses países. E vieram, organizou-se o conselho, a conferência do partido, nessa conferência participamos, eu fui eleito membro do Comitê Central, depois
mais tarde membro do Bureau Político, e o presidente da Ordem nomeou-me secretário nacional para os assuntos políticos. E a partir dali começamos a trabalhar e evoluir. Depois foi nomeado secretário-geral interino, como secretário-geral. E no Congresso de 2004 foi eleito vice-presidente do partido, e ultimamente no mês de setembro passei a ser o presidente da FNLA. Como pode observar, é uma trajetória longa, de mais de 40 anos, e que eu milito na FNLA. É realmente uma história muito longa, Sr. Presidente. Durante as eleições gerais, muitos analistas chegaram à conclusão de que seria a extinção da FNLA. Entre a manutenção de 2 deputados na Assembleia Nacional e a reconciliação de 2 alas do partido, nomeadamente de Lucas Ngonda e de Ngola Kabango, qual destes 2 feitos o Sr. Presidente considera o seu melhor, enquanto presidente da FNLA? Você sabe, quando há divisão, é difícil progredir. A minha primeira preocupação, mesmo quando fomos nas eleições, um dos objetivos disse: eu tenho que reconciliar o partido. Depois, o segundo passo, que seria a reorganização do partido. Empenhei-me logo depois do Congresso, mesmo ali no Congresso, começamos as demais e conseguimos reconciliar. É processo. Não é que é um fato, não, mas é um processo. As pessoas vão trabalhando, vão dialogar, e o segredo é o diálogo, não há outro. Vamos dialogando, fomos lá dialogando, e até quando conseguimos constituir o Comitê Central, dialogando, conseguimos o Bureau Político, dialogando, conseguimos o Secretário-Geral, e agora estamos a trabalhar. O tempo vai passando e eu acho que o resultado está aí. Conseguimos conciliar as 2 tendências que existiam. Agora, hoje, já não existe. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu vou prosseguir com outras questões, ainda de natureza pessoal, do camarada Presidente. Sei que o Sr. Presidente tem um homem dado à academia há muitos anos. Como olha para a qualificação versus atualização dos quadros no nosso país? Enquanto académico, Sr. Presidente, como é que olha a qualificação dos quadros nacionais e a atualização que vem se fazendo a nível do país no que diz respeito à injeção de sangue novo? Bom, o país evoluiu muito em termos de formação de quadro. Isso não há dúvida nenhuma. Eu estou num sistema educativo há mais de 30 anos que eu ensino na universidade. E também trabalhei no Ministério do Trabalho como chefe do Departamento Nacional da Planificação da Força de Trabalho naquela altura chamava. Havia muita dificuldade naquela altura, nos anos 80, 83, para conseguir quadro qualificado. Hoje é o inverso. Já há uma demanda maior da mão de obra qualificada, Sr. Presidente? Nesse momento, sim, há muitos quadros formados, quer a nível interno, quer a nível externo. Certo. Agora, o problema que está a se colocar é da utilização desses quadros. Muitos desses quadros que foram formados, muitos até não têm emprego. Mas já chegam a ser competitivos, Sr. Presidente, na sua visão, enquanto académico? Considera que os quadros que têm sido formados nos últimos anos já conseguem ser competitivos para fazer face às necessidades do país? Nesse momento é mesmo competitivo, porque muitos desses quadros não estão a ser totalmente utilizados. Porque é sobre qualidade, Sr. Presidente. É sobre qualidade e não sobre a quantidade do que muitas vezes as universidades, tanto públicas e privadas, colocam no mercado de trabalho. Se você me colocar o problema no quadro dos quadros, aqueles que foram formados ao nível nacional, certo, sim, ali estou bem colocado para resolver. O que nós constatamos, os quadros formados, cada ano que passa há uma degradação da qualidade. Certo, Sr. Presidente. As condições
de formação estão a ficar cada vez mais péssimos. Na qualificação ou na absorção do conhecimento, Sr. Presidente? Não, na No processo de qualificação mesmo Sim. do quadro nacional. Sim. Ok. Vou dar um exemplo no ano passado. Certo. No ano passado, demos aula, primeiro semestre, demos aula quanto? Aos 45 dias. No primeiro trimestre. No primeiro semestre. No segundo semestre, eu acho que 60 dias. Pode formar um quadro nesse tempo. Não. Sr. Presidente, para quem não conhece o percurso acadêmico do Sr. Presidente, poderia apresentar, falar um pouquinho da sua vida enquanto acadêmico, Sr. Presidente, só para darmos a conhecer aos angolanos que pouco ou quase nada sabem daquilo que são as habilidades, as capacidades do Sr. Presidente. Eu sou formado em Psicologia do Trabalho. E depois fiz mestrado Em que universidade, Sr. na Presidente? universidade no campus de Kisangani, Isso na República Democrática agora naquela altura a República Kinshasa? do Zaire. Não, Kinshasa não. República É do numa província. Kisangani está cerca de 2.000 quilômetros de Kinshasa. É longe. Onde eu formei-me, fiz a licenciatura. Depois fiz aqui o mestrado em desenvolvimento pessoal e social. Na Universidade de Agostinho Neto? Não, na Universidade Piaget. Num programa específico que foi ministrado pela Universidade de Valência. Quer dizer, e é ali que eu fiz. E leciona que cadeiras, Sr. Presidente? Fiz várias. Eu sou especialista. Na Universidade, sim, eu acho que a pergunta é direta. Eu leciono estatística descritiva, estatística indutiva, análise estatística. Já lecionei também a psicologia geral. Sim. Já lecionei a psicologia política, o programa de intervenção social. Ultimamente, lecionei a psicologia da violência. Também lecionei psicologia das organizações da empresa, que eu dei aula numa empresa, numa universidade privada. Em termos de aula, já dei 30 anos. Tem 30 anos de docência, Sr. Presidente? Muito bem, muito bem. Sr. Presidente, indo de encontro àquilo que é o percurso acadêmico do Sr. Presidente e tem formado muito o quadro nacional, pessoalmente, com que Angola é que o Sr. Presidente sonha? Eu sonhava em Angola melhor, onde todo angolano podia viver, devia ter um nível de vida muito apreciável. Certo. E com um sistema de ensino Forte, consegue formar bem os seus filhos. Mas, infelizmente, contribui 30 anos, é por isso que, aliás, continuo a ensinar. Contribui 30 anos, estou decepcionado, que aquilo que eu sonhava não é aquilo que eu vejo. O que é que o Sr. Presidente acha que está na base deste retrocesso, deste fraco aproveitamento do investimento em que o próprio Sr. Presidente contribuiu na qualificação do quadro nacional? O que é que o Sr. Presidente acha que condicionou o desenvolvimento do nosso país? Em 30 anos que fez Eu acho que o orçamento atribuído ao ensino, à educação, certo. é muito. A Unesco prevê 20%. Sim. Aqui temos estado fixado em volta de 6%. Sim, isso é que está no papel. Mas, na realidade, não é isso que nós observamos. Ao nível de ensino, dão 5%, 6%, que está no papel. Sim. Penso que também no próximo orçamento vai ser a mesma coisa. 5%, 6%, mas, na realidade, eles disponibilizam 2%, 3%. Com 2%, 3% do orçamento. No orçamento para o ensino, não pode esperar muito. O que se dá ali, basicamente, é para pagar um salário de miséria aos professores. O resto não. Falta de vontade política na qualificação do quadro nacional. Se na palavra há vontade política, na prática está muito longe. Okay. Paga mal os professores. E mesmo as infraestruturas. E às vezes, houve um certo período, você vai na universidade, nem carteira para sentar em número suficiente havia. Há momento, vou perdendo dar aula, porque não há caneta para, como ensino a estatística, não há caneta para escrever no quadro e ensinar estatística. Isso é uma realidade atual, Sr. Presidente?
Não entendi a pergunta. Isso é uma realidade atual ou faz menção a tempos? A realidade do ano passado. O que eu estou a dizer é a realidade do ano passado. Isso na universidade pública, não é? Sim, na universidade pública. Agostinho. Sim, Agostinho. Na Faculdade de Ciências Sociais, onde ensino, e no Instituto Superior de Ciência de Saúde, onde eu ensino. Há um momento, paro, não posso continuar a dar aula porque não há caneta. E às vezes o estudante que cotiza 50 kwanza para comprar caneta para o professor dar aula. E isso é inaceitável na universidade. Mas é a realidade. E depois vai ver as infraestruturas como é que está. A manutenção da estrutura. Não há água. Em alguns casos, estudante, mulher e homem, com os professores, entram na mesma casa de banho. Complicado. Não estou a fazer, não é exageração. Se vocês querem confirmar o que estou a dizer agora, quando vamos sair ali, passa na Faculdade de Ciências Sociais e vão no Instituto Superior, que está lá perto do Monte Perfil. Vão lá, vão confirmar o que eu estou a dizer. Ensino assim não pode evoluir. Não tem como. Não falo na biblioteca. Não há material na biblioteca, por exemplo. Praticamente não existe. O professor tem que elaborar um material de apoio para entregar. E às vezes o estudante tem dificuldade, mesmo assim você lhe entrega, tem dificuldade para eles próprios reproduzir o material de apoio suficiente para todos os estudantes. O ensino não pode andar assim. Não pode fazer milagre assim. Mas todos dizem que a educação é prioritária. Vai no terreno, vai ver. Senhor Presidente, este desabafo que acaba de fazer é por muitos conhecido. O que é que está na base dos académicos não denunciarem essas tais práticas para que haja uma alteração que se vai repercutir em melhoria e mais-valia para a docência? Por que é que os intelectuais... Estou a falar agora? De forma isolada? Sim, pode ser de forma... Se fosse uma manifestação em bloco, o sindicato vem reclamando. Os sindicatos andam a reclamar. Muito bem. Porque as condições não estão... Bom, ultimamente não houve greve. Sim. Até greve, quando vamos voltar no mês de outubro, se não responder, não conseguir cumprir, vamos voltar de novo em greve. Isso não é reclamação? É reclamação. Os professores andam a dizer, a gritar em todo lado, que as condições são péssimas. E são mesmo péssimas. Às vezes, dirijo os trabalhos de licenciatura, chego com o meu carro, eu fico sentado embaixo do árvore para atender o estudante, porque não há condições para atender o estudante. Essa é a realidade. Como acadêmico e como político e atual presidente da FNLA, o seu predecessor sempre votou a favor do orçamento educacional. Por quê? Será que não sabia da realidade educacional do país? Eu não posso me meter no lugar do meu mais velho Lucas. Não posso, porque ele também foi professor. Ele dá aula na Faculdade de Economia. Sim. Agora, essa pergunta deve fazer a eles quando você vai encontrar. Faça-me a pergunta quando vamos discutir o Orçamento Geral do Estado na Assembleia. Assim vou responder. Ok. O sistema educacional, como já se debruçou aqui, é realmente deficitário. E, enquanto professor e conhecedor deste setor, o que é que nós podemos fazer, em geral, para atingirmos um nível de excelência em termos educacional em Angola? Os problemas são conhecidos. Primeiro, as próprias infraestruturas. Sim. Segundo, a formação dos próprios professores. Uhum. A terceira, o apoio ao estudante, quer dizer, tem que se montar ou um sistema digital, ou tem que se montar uma biblioteca que permite o estudante para consultar. Sim. Tudo que está... E pagar bem os professores. Você paga professor 180, 200 mil kwanza. Não acha suficiente? Você pode viver com 200 mil kwanza? Não. Pode? Não. Se não é suficiente mesmo para o jornalista, eu acho que também não é suficiente para o professor. Exatamente.
Como académico, como olha para a atual conjuntura econômica, política e social do nosso país? A condição econômica, eu não sou economista, mas vejo como é que as pessoas vivem. Eu fui nas províncias fazer a campanha de carro. Sim. É triste ver como que o angolano vive. É muito triste. Vive na miséria. Na miséria. Passei numa aldeia Paré durante a campanha. Depois apareceram o povo, apareceram as crianças. As crianças que apareceram não tinham camisa. Camisa. Esse período estava a fazer frio, camisa para meter. Perguntei a uma das crianças, por que você não meteu a camisa? Ele respondeu, eu só tenho uma camisa, uma, que eu tenho. Eu não posso utilizar essa camisa agora, porque é a camisa que eu utilizo quando vou à igreja e quando vou à escola. Se eu utilizar essa camisa, quando vão retomar o que eu vou meter? Essa é uma explicação de uma criança de 10 anos. Dói ouvir isso e ver como é que o angolano vive. Dói. Eu acho que eu expliquei de uma forma sintética a situação econômica. Sim. Se criança, o pai não consegue lhe comprar camisa para meter. O que é que você pode esperar? Entrando para uma outra área, há quem diga que o MPLA finge ser democrata e a oposição finge fazer oposição. A oposição alega que os resultados que deram vitória ao MPLA foram fraudulentos, ou melhor, não refletiram o verdadeiro sentimento do povo. A pergunta é, o que é que falhou entre os partidos na oposição para que agissem em conjunto no sentido de pressionarem as autoridades? Bom, em termos de resultado, vou falar da FNLA, nós saímos de uma situação de crise, mas fizemos um esforço para nos organizar. E vou ir buscar os dados da CNE, nós conseguimos colocar para fiscalizar, fizemos a propaganda, eu acho que vocês seguiram a nossa propaganda, e depois colocamos para fiscalizar o processo eleitoral, mais de 35 mil delegados de lista. Esses 35 mil delegados de lista que nós colocamos efetivamente fora, para a FNLA nós montamos um centro de escrutínio. O centro de escrutínio para recuperar todas as atas. No momento da recuperação das atas, os delegados de lista vieram e não queriam entregar as listas, colocando como pré-condição pagar o subsídio. E volto a dizer, nós não recebemos o subsídio do delegado para pagar delegado de lista. Não recebemos subsídio para pagar delegado de lista. Estávamos incapacitados para pagar esse subsídio. Reação, os delegados de lista, alguns, sobretudo os nossos militantes que participaram, entregaram. Os outros que nós recrutamos não queriam entregar as atas. Consequência, não tínhamos todas as atas. Nos impossibilitou, efetivamente, para proceder à consolidação de todos os dados. Como não havia consolidado. É por isso que vocês observaram. A FNLA não se meteu nessas discussões, para, no fim, não se tornar ridículo. Porque não podíamos aprovar o resultado da CNE, também como não podíamos rejeitar, porque os nossos centros de discutir sim, para contrapor, não tínhamos. Diante disso que o senhor Presidente falou sobre os delegados pedirem dinheiro, qual é a sua percepção sobre a corrupção em Angola? Durante o primeiro mandato do Presidente da República, João Lourenço, até agora, será que mudou alguma coisa? Não mudou nada. Eu acho que já me pronunciei sobre isso também. Não mudou nada e não vai mudar nada. Não mudou. Continua na mesma. Nós todos, vocês também jornalistas, vivemos todos na sociedade. O que mudou? Não mudou nada.
prenderam um ou outro e os outros andam por aí. Dizem que vão ser julgados quando? Talvez quando a chuva vai acabar. Senhor Presidente, a FNLA tem estrutura, olhando para dentro do partido, capaz de pressionar o MPLA a executar as promessas saídas das eleições de 24 de agosto? Sim, eles prometeram, nas eleições passadas também prometeram mundo e fundo que vão executar. Executaram? A querer com isso dizer, Sr. Presidente, que a natureza do político é prometer? Não. O político mostra o caminho ao povo que deve seguir para melhorar a condição de vida dele. Tem predisposição para executar as promessas eleitorais, Sr. Presidente? O político, sendo ele de sim, qualquer força política. Hoje essa é a missão do político. Ele deve ter. Sim. Vocês se acompanharam a trajetória durante a campanha eleitoral da FNLA. Nós não prometemos nada. Nós não prometemos nada. Nós pensamos que o político mostra. Nós dissemos aos angolanos, se vocês votarem a FNLA, nós vamos trabalhar para resolver o problema da fome. Esse problema que vai... Como? Trabalhando na agricultura, mobilizando a população angolana para contribuir na agricultura. Ali é que vai sair a comida, que vai acabar a fome. Isso é que nós dissemos. Agora, os programas, se aderir, os programas que nós vamos elaborar, os projetos, é sobretudo nesse sentido, para levar os angolanos a ir trabalhar. O angolano tem que trabalhar. Não pode ir buscar, não pode esperar o que vai cair do céu ou que vai ser buscado. Nós dissemos também à população angolana, a nossa segunda prioridade é a educação. A educação. Vamos formar, vamos criar todas as condições para que o angolano seja bem formado. Bem formado, ele pode contribuir melhor no desenvolvimento econômico do seu país. E a terceira é a saúde. Temos que cuidar da nossa saúde, porque um povo doente não pode trabalhar. E a quarta que falamos é a segurança pública. Você vai em todo lado, porque mataram fulano, porque atacaram fulano, porque... Há uma certa interligação entre as quatro variáveis que acabo de dizer. O Estado tem que fazer tudo para garantir a segurança de todos e que vai lhes permitir efetivamente trabalhar. Vai permitir às crianças ir à escola. Se não há segurança na escola, se a criança não tem comida para comer, vai ir à escola? Não. Esse me parece um caso caro. Eu, às vezes, na faculdade, brinco com os meus estudantes. Eu dou estatísticas, não. Você vê a um dado momento, todos os lábios secos. Depois começa a fazer a pergunta. Passo mesmo. Comeste? Incrível. Você vai constar, mais de 60% dos estudantes que vieram assistir a aula não comeram, não tomaram bem um pequeno almoço. Como é que ele vai interiorizar a matéria? Não pode. Às vezes suspende a aula. Porque você não mesmo com o estudante, não está a acompanhar mais. Você lhe pergunta, professor, tem fome. E não pode ser assim. Isso na universidade. Não, isso estou a dizer na universidade. Imagina, na universidade. Ensino fundamental. Não estou a falar de ensino fundamental. Estou a falar da minha experiência na universidade. Certo. Deve ser pior a um nível mais baixo. Muito complicado. Sr. Presidente, enquanto peça-chave para a democratização do nosso país, como olha hoje para a estrutura da FNLA? Não, nós estamos a fazer também um esforço para introduzir a democracia na FNLA. Internamente é isso? Sim, internamente. Nós organizamos o Congresso, o presidente foi eleito, organizamos em todas as províncias as eleições dos responsáveis provinciais, todos aqueles nossos responsáveis que estão na província. Nesse momento, os primeiros secretários foram eleitos e estamos a continuar. Por causa da pressão, efetivamente, das eleições, nós chegamos a ter um nível mais baixo. Mas nós brevemente vamos retomar o processo, vamos continuar. A nossa grande preocupação é que temos que introduzir o processo democrático mesmo dentro da FNLA.
Os responsáveis não pode ser nomeado pelo presidente do partido. Ele deve ser eleito. Esse processo que estamos já iniciamos. Houve o caso. Maravilha. Muito bem. Sr. Presidente, fez menção, quando do início da nossa entrevista, que começou praticamente a militar na FNLA desde 1974. De 74 para cá, Sr. Presidente, o que é que mudou no partido em que milita, no Partido dos Irmãos em que milita? O que é que achas que evolução é que teve? Em termo quantitativo ou em termo qualitativo? Do ponto de vista de estrutura e do ponto de vista de eleitores ou de militantes. Eu acho que, como disse, a FNLA passou em várias etapas. Certo. Depois da independência de São Jorge, houve guerra, em 75, iniciou a guerra. Sim. E a guerra, o país entrou em guerra civil. A FNLA, o objetivo da FNLA não é fazer a guerra civil. O objetivo da FNLA era libertar a nação e depois instaurar um sistema democrático. O que é que faltou nesse processo? A guerra começou a lutar. A guerra instalou-se ao nível do país e a FNLA tinha um exército, ELNA, Exército de Libertação Nacional, o mais forte dos três. A FNLA não podia participar na matança dos angolanos. Desativou esse exército. A FNLA não fez guerra civil. Essa é a primeira condição. Depois houve a guerra de 75 até praticamente 92. Assinou-se um acordo para abandonar a via e instaurar o sistema democrático. Durou um ano, acho. Voltou de novo a guerra. A FNLA não podia participar da guerra. Os nomes só havia aqueles que faziam a guerra. Em 2004, voltamos, assinou-se 2004, assinou-se o acordo de Luanda entre a UNITA e o partido. Voltou de novo o clima de paz. Depois, a FNLA passou a viver a crise que durou quase 20 anos. Era difícil um partido se manter forte. Essa é a trajetória da FNLA. Se eu posso resumir, que efetivamente a paz só entrou na FNLA no ano passado. Mas o que é que teve na base desses conflitos internos, Sr. Presidente? Se internamente não houve essa paz que o Sr. Presidente faz menção, estaria a FNLA disponível ou capacitada para governar o país, Sr. Presidente? Eu não quero reviver o passado, porque corre o risco de ferir as suscetibilidades. E, em princípio, não quero assim. Eu quero trabalhar para o melhor da FNLA. Mas a única coisa que posso lhe dizer é que essa crise que viveu a FNLA foi concebido, financiado e montado pelo falecido presidente José Eduardo Santos. Ele que montou toda essa salada podre. Derrubou a força política, criou-se uma estrutura que visou instigar e se repercutir numa destruição praticamente da vossa força política, Sr. Presidente? Repito, José Eduardo já morreu, agora é falecido. Internamente estamos a fazer esforço. Não quero mais atacar esse passado triste que a FNLA viveu, porque não vai nos levar em parte nenhuma. Mas são factos, Sr. Presidente, não podemos descurar, independentemente das pessoas já não cá estiverem, mas os seus atos, porque pesa também sobre o legado dessas entidades. Sim, pesa, e é por isso que estamos a pôr isso, porque há pessoas
que participaram nisso ainda estão A no partido. desestruturação da FNL. Sim. Mesmo. Estão mesmo no partido e agora muitos deles andam arrependidos e é melhor virar essa página, porque eu vou ferir a suscetibilidade e não quero isso. O que eu quero é construir uma FNL forte, com o engajamento de todos, para vermos um futuro promissor. Será possível em 2027 alterar o atual quadro, Sr. Presidente? A olhar, por exemplo, aos lugares no Parlamento, acha que a OSA-FNLA está a perder espaço e simpatia do eleitorado? Não, até não é isso que eu vi nessas eleições. Vi o contrário. Vi a FNLA refigurar. Alguns estavam a acusar a FNLA de um partido de velho, mas aquilo que eu vi, onde fui fazer comício, não é verdade. Aqueles que nós estamos a enquadrar agora no partido, não é verdade. Isso foi o passado, que é normal. Que FNLA podemos esperar em 2027, Sr. Presidente? Uma FNLA rejuvenescida, que luta pelo poder, organizado em todo o território nacional. Essa é a FNLA que eu... Existe uma escola política dentro da FNLA para capacitar os jovens em sede do desafio que se esperam nos próximos 5 anos? Poder, nós elaboramos um programa nesse sentido. Há sangue novo a ser injetado para dinamizar os desafios da FNLA? Não acompanharam os comícios da FNLA. Eu particularmente acompanhei, não sei, minha colega Solange. Eu vi as massas. Vão retomar as imagens e vão ver. Retoma as imagens para não ser um ninho a falar no vazio. Retoma as imagens e vão ver. Muito bem, muito bem. Senhor Presidente, nestes meses de liderança, há alguma decisão que o Senhor Presidente tomou que se arrepende? Não, até nesse momento não. Bom, houve um caso em que o Senhor Presidente exonerou um secretário provincial, se não estou em erro, é no IJ. O Sr. Presidente não acha que é um erro a ser corrigido? A forma com que foi exonerado não é um erro a ser corrigido? Não creio que foi um erro. Só que vocês não viveram. Imagine um presidente do partido chega numa província determinada, com tudo combinado. Os meios foram afetados para ele preparar a recepção do presidente e preparar o comício. Chega lá, nem cadeira consegui preparar para o presidente quando vai dar o comício sentar. Nem cadeira. Fui lá reunir com eles. Só acusações e acusações. Que tipo de acusações? Esse aqui não trabalha bem, aquele não trabalha bem, esse aqui quer roubar o carro, esse aqui quer fazer... Não. Como presidente do partido, não posso aceitar isso. Não posso. Eles ultrapassaram os limites. É por isso que ali, ultrapassando o limite, fomos lá reunir e desonerei mesmo lá. Naquele preciso Naquele preciso momento. Para dar uma lição, uma lição pedagógica também. E que servirá para todos. Que servirá para todos. Penso também que isso animou as outras províncias para fazer melhor. Porque há certas coisas eu não aceito, não permito. Não permito. Estou de acordo que há erros, não somos humanos, estou de acordo. Mas até ali não. Passou-se dos limites. Não. Eu ouvi todas as imprensas a gritar, a falar aquilo que todos que vocês fizeram, a imprensa, mas a decisão foi tomada. Que tipo de legado o senhor Presidente gostaria de deixar para a FNLA e como uma figura política para o país? Uma FNLA organizada e à altura de Angola. Essa é a FNLA que tem. Ok. Senhor Presidente, quais são as principais linhas programáticas e étnico-políticas da FNLA? A FNLA defende a democracia. A FNLA defende a democracia cristã. É isso que a FNLA defende. Nós pactuamos pelos valores. Nós pensamos que
na sociedade, a sociedade deve, efetivamente, ter pessoas que defendem os valores. Os valores, quando você nota, parece que não tem preço, mas o valor tem preço. Numa sociedade onde não há valores, onde os dirigentes não pautam pelos valores, aquela sociedade está perdida. E nós, a FNLA, por isso que nós discutimos então, a democracia cristã. Vamos buscar os valores do cristianismo para fazer efetivamente fazer a política. Isso que nós defendemos. Com o posicionamento democrático dentro do partido, o próximo congresso da FNLA, se não estou em erro, será daqui a 4 anos. O senhor presidente nem assim está com 71 anos e sabendo que a FNLA está a injetar sangue novo no partido, há pretensões de concorrer daqui a 4 anos? O estatuto da FNLA autoriza o presidente de brigar dois mandatos. Esse é o estatuto diz. O estatuto da FNLA não determina o limite de idade. No fim, terei, eu acho que 75 anos, 74, e eu não sou futurologista, eu não sei o que vai acontecer daqui. O que poderá efetivamente acontecer. Exato. Vai depender se acontecer. Mas a única coisa que eu posso vos assegurar, se eu conseguir 2 mandatos, depois de 2 mandatos eu não vou mais. Maravilha. Esse é o espírito que precisa ser massificado nas democracias africanas, Sr. Presidente. Tenho os meus parabéns por este posicionamento muito pedagógico e muito democrático, efetivamente. Está de parabéns. Sr. Presidente, a mulher desempenha um papel fulcral para o fortalecimento de qualquer organismo, tal como a juventude, enquanto bases e forças dinamizadoras de uma nação. Como está a atuação e o lugar destes 2 grupos no seu partido? Refiro-me à juventude e à mulher. Que lugar tem no Partido dos Irmãos? Sobre a questão das mulheres, eu pessoalmente atribuo uma importância capital à participação das mulheres. Nesse momento, na sociedade angolana, as mulheres são ligeiramente superiores que os homens. E fala-se quem educa a mulher, educa a nação. É por isso que nós pensamos que a mulher tem que ocupar uma posição privilegiada na FNLA. Esse é o desejo. Mas, na realidade, nós, ao nível da FNLA, estamos ainda fracos. Temos que trabalhar muito para atingir esse objetivo. E também a outra coisa, eu não gosto da mulher que aparece com posso dizer, feminização, né? Não, a mulher tem que ser aquele mesmo que tem punho. Quando ele está a dirigir é para impor, para fazer respeitar, sim. Essa mulher que nós queremos. Aquela mulher que vem choringando, não. Mas a mulher, vamos trabalhar muito para colocar as mulheres no seu devido lugar. Exato. Relativamente à juventude, como é que olha? E que lugar tem na sua força política? Hoje, se eu estou a falar como presidente da FNLA, eu disse quando eu entrei na FNLA, quando tinha quantos anos? Sim, 74. Hoje já estou velho. Mas se não houvesse enquadramento na juventude, um mini beneficiar disso, com certeza não estaria aqui. É por isso que a juventude, estamos a apostar muito na juventude. Vamos fazer tudo, se os meios financeiros não nos trair, vamos organizar o Congresso da Juventude no próximo ano, para um enquadramento, para legalizar efetivamente a estrutura que existe. Aliás, sem a juventude não há futuro. É verdade. Nenhuma organização vai avançar sem a juventude. Okay. Ele deve, paulatinamente, vai nos substituir. Inclusive o próprio presidente. A um dado momento, o próprio presidente vai ir. E tem que encontrar jovens que vão assegurar esse trabalho. Senão, não há futuro para a FNLA. Okay. Senhor Presidente, com que desafios internos e externos se debate hoje para bom funcionamento da FNLA?
Há desafios que estão a impactar negativamente no bom desempenho desta força política, Sr. Presidente? Sim, há dificuldade. Interno e externo? São, sobretudo, as dificuldades materiais e financeiras, que muitas vezes condicionam muito a atuação. As verbas não estão a servir para aguentar essa estrutura, Sr. Presidente? Não, as verbas não servem para aguentar a estrutura. O que está na FNLA é a boa vontade dos militantes da FNLA. Se eu te explicar alguns resultados que os militantes da FNLA conseguem sem dinheiro, sem nada, eu vos disse aqui há pouco O amor à camisola, Sr. Presidente, que vigora? Sim. Há muito engajamento dos militantes da FNLA. Quando eu vos disse aqui no princípio, quando tomei as responsabilidades da FNLA, o meu colega Lucas Ngonda me deu 900 mil kwanza. 900 mil kwanza. Sem bandeira. Bandeira, não havia bandeira. Podemos observar que não temos aqui a bandeira de Angola, Sr. Presidente. O que é que ela traz dizer? Não sei se o que estava lá dentro tiraram, mas havia. Sem bandeira, quando estou a dizer bandeira, é bandeira da FNLA, essa bandeira. Sim. Sem bandeira. O presidente da FNLA não tinha carro. Já tem hoje? Sim, tenho. Em condições? Sim, em condições. Tenho até para a vossa informação. Tem duas agora. Uma que a FNLA comprou e a outra me deram do Conselho da República. Tenho agora duas. Mas os meus carros, não esqueça que eu não estou a trabalhar agora, estou a trabalhar há um bom tempo. Exatamente. Como é que é a sua relação com o presidente João Lourenço? Uma relação boa, normal. E quando falei com ele, ele disse-me que estou aberto. Se houver um problema qualquer. É um parceiro com que se pode contar, Sr. Presidente? De alguma sim, forma? Isso que ele me disse. Enquanto Presidente da República? Sim, enquanto Presidente da República. Como é que olha para a vida nacional, para a vida política nacional? A vida política, o sistema político está ainda a procurar o seu caminho. E temos que todos trabalhar para efetivamente encontrar esse caminho. E há muita forma de atuação que deixa a desejar. Espero que o futuro vai nos ajudar a ultrapassar isso. Sr. Presidente, como é que acha que os angolanos olham hoje para a FNLA depois das fricções havidas entre Ngola Kabango e Lucas Ngonda? Isso terá impactado negativamente a reputação da vossa força política? Se há um momento, sim. Mas essa pergunta talvez que eu nem me devo fazer a vocês, a jornalista. Qual é a percepção que agora vocês têm? Percepção que você tem da FNLA. Mas naquilo que eu ando a reação que eu ando a receber, sim, estão satisfeitos da forma que estamos a atuar. E penso também, vindo as coisas, penso que sim. Estamos a evoluir bem. Porque houve muita adesão, sobretudo a nível das províncias. Mesmo aqui em Luanda, quando organizamos o comício que nós organizamos lá em Viana, vocês viram a aderência. Penso que estamos a trabalhar no bom senso, no bom sentido. Sr. Presidente, acha que temos um rumo forte em termos de país, não simplesmente enquanto força política? Como é que olha para o país? Temos um futuro? A nossa geração pode esperar nos próximos anos uma Angola diferente do que temos hoje? Se os que estão a dirigir Angola mudam de postura. Que recado eu gostaria de deixar para as forças que definem as políticas do nosso país? Mete Angola acima de tudo e, sobretudo, deixa de roubar. Qual é o pior problema do nosso país? Corrupção ou incompetência? As duas coisas. Normalmente, a incompetência surge quando a pessoa quer tirar benefício. Porque no partido que estão a dirigir, há muitos que eu conheço que são amigos. Muitos que estão ali que eu formei. Participei da formação deles. Muitos deles são competentes. Não são todos que estão incompetentes. Isso também dizendo isso, minto. Reconhece valências em alguns elementos. Quer citar alguns? Que eu formei, certo. E com os outros que nós estudamos juntos, que foram ministros, etc., conheço. São pessoas competentes. São pessoas com uma visão para Angola. São íntegras? Sim, são. Conheço. Reconhece algumas valências no governo do MPLA? Reconheço? No governo, não.
Estou a dizer das pessoas. Porque há diferença entre... Ou são atores políticos. Sim, há uma diferença entre a atuação do governo e a pessoa. São duas coisas completamente diferentes. Quem trabalha no sistema e quem vem para trabalhar no sistema, porque a pessoa pode ser íntegra. Se você entrar num sistema podre, com o tempo, você também vai... Isso é dar lugar ao eticamente correto, ou politicamente correto, em substituição do eticamente correto, porque uma pessoa íntegra, independentemente do processo, simplesmente pode até rescindir ao cargo, muito por conta de defender aquilo que é eticamente correto. Para o senhor Presidente... Isso que estás a dizer que isso é verdade. Mas há um outro problema que se coloca. Sim. Essas são as perseguições depois. Porque há pessoas, eu acho que você anda... diz, Nini, não sei como. Senão, e o pão dos meus filhos? Mas continuamos a pensar na barriga, Sr. Presidente, que Angola teremos. Muitos pensam na barriga. Muitos pensam. Sobretudo nesse sistema. Já ouviram muita gente se demitir por causa de uma ordem falsa que ele deram. Se demitiu-se? Não. E muitas vezes a razão que eles andam a dar é pão dos meus filhos. Mas há pessoas competentes, etc., na sociedade, mesmo que estão em todos os partidos, assim, há. A sociedade civil também há. Agora, o problema é o sistema que foi montado, que é o sistema que condiciona tudo. Ninguém vai me dizer que todos que trabalharam no governo do MPLA, todos roubaram. Ninguém vai me dizer isso. Há pessoas íntegras que não roubaram. Existe. Mas também existe um peletão de pessoas que anda a saquear o erário público. Sr. Presidente, a atual geração está pronta a viver e falar de política em Angola? O que eu observo, não. Então, tem medo. Agora está a surgir um outro grupo de juventude que estão a reclamar. Mas muitas vezes, quando você observa, é por causa de quê? Por causa de fome. Interesses? Sim, fome mesmo. Fome. Manifesta-se por fome? Sim, manifesta-se por fome. Mesmo atualmente também vimos, quando esses delegados jovens vieram contestar, queriam o subsídio. Era fome. Receber quando tudo que fizeram partir nosso secretariado, quando bastava só ouvir falar. Vai vir aqui partir tudo isso só por causa de 10 mil quantos? Só 10 mil quantos? Os nossos secretariados todos fugiram, vieram aqui. O subsídio quanto é que íamos dar? 10 mil quantos? 10, 15 mil quantos? Isso vai levar a juventude a se comportar da forma que se comportava? Não. E do outro lado, devia haver os jovens que vieram ali, quando ele recebia os 15 mil ou os 10 mil que dava. Parece que recebeu um patrimônio, porque vem só por causa de 10 mil, 15 mil quantos. 10 mil, 15 mil quantos vai fazer o quê? Por quê? É fome. Não tem ocupação, não sabem. Os pais são pobres. Ele próprio também não tem emprego, é pobre. Esperava ter uma coisa, 10 mil, uns quantos para mim, e não consegue. Comporta-se dessa maneira. Que recomendações é que gostava de partilhar com essa juventude que tem essa postura, Sr. Presidente? Nós, os mais velhos, devemos educar a juventude. Os mais velhos vão educar a juventude. E eu digo muito aos meus estudantes, o que nós estamos a viver, o que os jovens estão a viver, nós é que somos culpados. Como é que podemos alterar o quadro, Sr. Presidente? Eu não vejo outra educação. Tem que criar as condições de sobrevivência e acompanhar das medidas, educando efetivamente a população. De uma outra forma. Sim. Mesmo educando, se ele não hoje acorda, não tem pão, amanhã também não há pão, anteontem não. Sim. Temos que criar essas condições para efetivamente a juventude ser ocupada. Até se nós ocupamos bem a juventude, eles vão contribuir.
no IRT do país. E acompanhar as medidas educativas. Vamos educando, em vez de nos meter sempre no programa de televisão, onde nos projeta telenovela que você todos conhecem. Não pode ficar com pai e mãe e filhas e filhos a ver telenovela. Né? Isso que deve substituir isso no programa de educação educativa para mudar a juventude. E os nossos atos devem demonstrar que efetivamente nós queremos melhorar a situação do país. Não é como nós andamos a viver. Os dirigentes políticos, eles próprios cometem isso ali. Agora roubaram, etc. Tornou-se virtude. O jovem disse, posso roubar, não vamos fazer nada. Pai de fulano roubou, está aí, são ricos. Isso é que deve ser alterado. E eu atribuo muita importância nos valores, na transmissão dos valores. E que muda a pessoa. Efetivamente acompanhar das medidas materiais. Quais foram as reações dos seus estudantes quando o senhor presidente surgiu como presidente da FNLA? Para alguns é surpresa. Mas para os outros que me conhecem, é porque uma coisa, eu sou sério naquilo que faço. Eu sou sério naquilo que eu faço. E muitos dos estudantes disseram que é surpresa, mas da forma que você aborda as coisas, a seriedade que você pensa em todas as suas atividades. Não. Foi uma questão assim meio pessoal. Quando o presidente está para baixo, triste, quem e qual é o seu refúgio? Os meus amigos. Tem muitos amigos de infância? Sim, tenho alguns. Alguns estão a morrer, mas ainda tenho. Há pessoas quando estou aflito, eu procuro os meus amigos e discuto com eles e muitas vezes eu ultrapasso. Há momentos, vou me isolando para refletir. Muitas vezes, se não conseguir encontrar o caminho, então procuro os meus amigos. Converso com eles, coloco-lhes a minha aflição e discutimos. Às vezes encontramos saída, mas há momentos também não. E já logo para terminar, nós trouxemos para o senhor presidente um presente por parte do Geraldo Dalla, que para além de jornalista é economista. Senhor Presidente, em nome da Conferência Nacional Pensar Angola, eu gostava de formular um convite aqui presencial para um debate. Nós temos estado a organizar numa base anual uma conferência que visa analisar os principais desafios do país e apontar soluções. Mais do que apontarmos dedos, nós nos munimos da capacidade de apontar possíveis soluções. E em sede disso, organizamos o ano passado a Conferência Nacional Pensar Angola, e este livro é resultado da Conferência Nacional Pensar Angola, que visou identificar desafios e apontar soluções. Os filhos desse país reuniram-se à mesma mesa e discutiram os problemas do país, que eu gostava de formalmente oferecer este exemplar do livro para que o leia e depois, dentro do seu tempo, partilhe comigo as suas ilações. E eu gostava também de formalmente poder convidar o Sr. Presidente para uma mesa de debate e refletirmos à volta dos principais desafios do nosso país que têm impacto negativo no nosso progresso econômico, político e social. Aceita, Sr. Presidente? Ok, obrigado, recebo com muita gentileza a oferta. Entregar então, Sr. Presidente. Boa leitura, Sr. Presidente. Ok, obrigado. Vamos fazer a foto de família. Yeah. Agora depende do momento que vocês vão organizar isso, senão vou ficar... Não, vamos comunicar com alguma antecedência. Yeah, ok. Tá. Sr. Presidente, já mesmo para terminar, primeiramente dizer muito obrigado em nome do canal Bloco Neutro
por esta soberana oportunidade que nos concedeu de estarmos aqui a fazer um exercício de cidadania, não é? Beber da experiência de um pioneiro desta força, que por sinal é muito, muito patriótica, muito por conta daquilo que já produziu. A FNLA não deve a qualquer outra força política, é uma força política pioneira na democracia angolana, muito fez para a concretização da nossa independência nacional, e a paz que nós vivemos, o calar de armas que nós vivemos é fruto também daquilo que foram os diferentes processos em que a FNLA fez presente, e hoje nós vivemos essa paz fruto dos vossos esforços também, combinado com as duas outras forças políticas que desde muito cedo, com propósito, com missão, muito sangue derramado foi derramado para que nós, a nossa geração, pudesse beneficiar desta calar das armas, que podemos chamar mesmo de paz, e temos essa liberdade de poder entrevistar aqui o presidente desta frente patriótica, desta frente política, dessa força política que não é comercial, é uma força muito conservadora, e nós respeitamos muito, e fruto disso tivemos essa soberana oportunidade de sermos recebidos aqui no gabinete do Sr. Presidente. Da minha parte, em nome do Bloco Neutro, muitíssimo obrigado por esta soberana oportunidade, e gostamos de poder termos a porta aberta para os próximos compromissos, Sr. Presidente. O diálogo. Em termos de debate, sim, podemos marcar. Criar essas condições e debatemos. Até gosto de debater. Maravilha. E faz muito bem, Sr. Presidente. Em meu nome e em nome do nosso canal, o Bloco Neutro, muitíssimo obrigado por essa soberana oportunidade, Sr. Presidente. Mais uma vez agradecer ao Sr. Presidente e a todo mundo que contribuiu, que fez com que a conversa de hoje fosse produtiva e proveitosa. Agradecemos a todo mundo que está a assistir. Assim foi a nossa conversa com o presidente da FNLA, Nimia Simbi e Geraldo Dalla. Para quem estiver a assistir, não deixe de comentar, diga-nos o que achou sobre a entrevista. Este é o Bloco Neutro, a mão pesada da informação. Não se esqueça de subscrever e colocar o sininho. Obrigada.